Bom dia a todos e bom dia também ao pessoal que estão acompanhando esta primeira sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da primeira sessão extraordinária, da segunda sessão legislativa, da 19ª legislatura, em 28 de agosto de 2026. Solicito ao vereador primeiro e secretário para que proceda a chamada regimental. Adilson Severino de Souza, Daniel Feliciano, Presente. Danilo Lima Cipollini, Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior, Presente. Edson do Nascimento, presente, Elizabeth Biondi, Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro, Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes, Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia. Na ordem do dia, atendendo à convocação do senhor prefeito municipal, teremos em única discussão e votação o projeto de lei 045, que autoriza o Poder Executivo a doar área de propriedade municipal ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, representado pela Caixa Econômica Federal, para fins de construção de moradias destinadas à alienação no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, PMCMV. O projeto recebeu parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça, de Obras e de Finanças. Justificativa. Senhor presidente, nobres vereadores, encaminhamos a apreciação dessa Egrégia Casa o projeto de lei 045, que autoriza o Poder Executivo a doar área de propriedade do município ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR. A presente proposição reveste de relevante interesse público e social, uma vez que a disponibilização da área municipal constitui medida necessária para viabilizar a implantação de empreendimento habitacional destinado à população de baixa renda do município, contribuindo diretamente para a redução do déficit habitacional e para a concretização do direito social à moradia. A área objeto da autorização legislativa encontra-se devidamente identificada no projeto de lei, tratando-se de imóvel de propriedade do município de Caconde, matriculado sob número 18064, perante o cartório de registro de imóveis de Caconde, com área total de 31.508 metros quadrados, localizado na rua Antônio Semensato, Niquinho, bairro São José. A aprovação da presente matéria mostra-se urgente e necessária, tendo em vista que a formalização da doação constitui etapa indispensável para o prosseguimento dos procedimentos administrativos junto à Caixa Econômica Federal e aos demais órgãos envolvidos na operacionalização do programa Minha Casa Minha Vida. Sendo necessário que o município disponha de correspondente autorização legislativa para a continuidade das providências relativas ao empreendimento. A observância dos prazos estabelecidos para apresentação, análise e formalização da documentação é fundamental para evitar atraso na execução do projeto e eventual prejuízo ao cronograma previsto para a implantação das unidades habitacionais. Ressalte-se que a medida proposta não representa mera transferência patrimonial, mas instrumento necessário à consecução de política pública de habitação de interesse social, possibilitando que a área pertencente ao município seja destinada especificamente à construção de moradias para famílias de baixa renda, em benefício direto da população cacondense. O projeto de lei estabelece ainda que o imóvel deverá ser utilizado exclusivamente no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, destinado à construção de unidades residenciais, prevendo expressamente restrições quanto à utilização e à constituição de ônus sobre o bem, de modo a assegurar a finalidade pública e social da doação. Diante da relevância da matéria e, sobretudo, da necessidade de cumprimento dos prazos administrativos relacionados à formalização do empreendimento habitacional, solicitamos aos nobres vereadores a apreciação do projeto de lei 045 em regime de urgência, com a consequente convocação de sessão extraordinária, nos termos da Lei Orgânica Municipal e do regimento interno dessa Casa Legislativa. A celeridade na apreciação da proposição permitirá que o município cumpra tempestivamente as etapas necessárias à formalização da doação e ao prosseguimento do empreendimento, evitando que questões de natureza exclusivamente procedimental ou legislativa ocasionem atraso na implementação de importante projeto habitacional destinado à população de baixa renda. Certos de podermos contar com o elevado espírito público dos nobres vereadores
e com a costumeira atenção às matérias de relevante interesse da população, solicitamos a aprovação do presente projeto em caráter de urgência, possibilitando o regular prosseguimento das providências necessárias à concretização do empreendimento habitacional. José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Em discussão, a matéria que foi lida. Peço a palavra, presidente. Palavra concedida. A respeito aí dessa aprovação dessa área aí, a gente sabe que é sobre as 50 casas populares, que a população sempre vinha cobrando a gente, e queria dizer que é meio demorado mesmo no último minuto aí do prazo, que seria hoje, mas que está dentro do prazo. E a gente fazendo um esforço aqui de todos os vereadores aqui para fazer a sessão e aprovar, que a população aí pode contar que essas casas estão caminhando. A gente sabe que é demorada, mas que está no caminho certo e é o que eu falei, no último minuto, mas está dentro do prazo, então vamos seguir em frente. Só uma solicitação ao diretor da secretaria. Nesse projeto, a prefeitura encaminhou a matrícula do imóvel atualizada? Atualizado. Ok. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda, em única discussão e votação, projeto de lei 046 do Executivo, que concede isenção tributária aos beneficiários dos programas de habitação de interesse social, custeados pelas fontes de recursos indicados no artigo 6º, incisos 1 a 4 da Lei nº 14.620, de 2023. Justificativa. Senhor presidente, nobres vereadores, encaminhamos a apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o projeto de lei 046, que concede isenção do imposto de transmissão de bens imóveis e TBI nas transferências dos imóveis destinados aos beneficiários dos programas de habitação de interesse social, nos termos da legislação federal aplicável. A presente proposição está diretamente relacionada às ações do município voltadas à implantação do empreendimento habitacional de interesse social no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, especialmente ao disposto na Lei Federal 14.620, de 13 de julho de 2023, buscando assegurar o adequado tratamento tributário na transferência das unidades habitacionais aos beneficiários finais. A medida possui relevante interesse público e social, uma vez que tem por objetivo assegurar que as famílias beneficiárias de programas habitacionais de interesse social não sejam oneradas com a incidência do ITBI na transferência do imóvel destinado à sua moradia, permitindo que a política habitacional alcance sua finalidade de proporcionar acesso à casa própria à população de baixa renda. A isenção proposta incide especificamente sobre a transferência do imóvel do Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, ao beneficiário final, etapa que ocorrerá após a construção das unidades habitacionais, encontrando-se vinculado à finalidade social do empreendimento. A proposição também estabelece mecanismo de comprovação da isenção, mediante a previsão da respectiva informação no contrato de compra e venda firmado entre a instituição financeira e o beneficiário, ou em campo específico do arquivo de registro eletrônico encaminhado ao cartório de registro de imóveis competente, conferindo segurança e transparência ao procedimento. Ressalta-se que a presente matéria guarda estreita relação com o projeto de lei 045, que autoriza a doação de área de propriedade municipal ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, para a construção das unidades habitacionais. Assim,
A aprovação das duas proposições permitirá que o município estabeleça de forma integrada as condições necessárias, tanto para a disponibilização da área, quanto para a posterior transferência das unidades habitacionais aos seus beneficiários. A apreciação da matéria em caráter célere mostra necessária em razão dos prazos e etapas administrativas vinculadas à implantação e formalização do empreendimento habitacional, que demandam a definição prévia do tratamento tributário aplicável às futuras transferências dos imóveis aos beneficiários. A demora na aprovação da legislação poderá ocasionar entraves na formalização dos instrumentos necessários à execução do empreendimento, especialmente diante da necessidade de apresentação da documentação e das condições legais e tributárias exigidas para o regular prosseguimento do programa. Dessa forma, considerando o relevante interesse social da matéria, a necessidade de garantir segurança jurídica aos procedimentos e, sobretudo, a existência de prazos para cumprimento das etapas administrativas relacionadas ao programa Minha Casa Minha Vida, solicitamos aos nobres vereadores que a apreciação do projeto de lei 046 em regime de urgência, com a consequente convocação de sessão extraordinária, nos termos da Lei Orgânica Municipal e do regimento interno dessa Casa Legislativa. A aprovação célere da proposição permitirá ao município cumprir tempestivamente as providências necessárias à implantação do empreendimento habitacional, evitando atraso na formalização das unidades e assegurando aos futuros beneficiários o tratamento tributário previsto para a operação em consonância com a finalidade social do programa. Certos de podermos contar com o elevado espírito público dos nobres vereadores e com a atenção dispensada às matérias de relevante interesse da população, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei em caráter de urgência, contribuindo para a concretização da política habitacional de interesse social no município de Caconde. José Afonso de Paiva, prefeito municipal. Em discussão, a matéria que foi lida. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Presidente, só queria destacar aqui que os dois projetos, que são muito importantes de fato, eles realizam e estão sob a regulação da lei do Minha Casa Minha Vida, né, que foi sancionada em 2023, julho de 2023, o número da lei é 14.620, de 13 de julho de 2023. E por que é importante falar dela? Porque é um novo rearranjo, né, que teve dos ministérios, e principalmente o Ministério das Cidades, do governo federal, e coloca ali as regras e os motivos desse programa existir. E a lei abre falando sobre o programa Minha Casa Minha Vida, tem por finalidade promover o direito à cidade, à moradia, às famílias residentes em áreas urbanas e rurais, associadas ao desenvolvimento urbano, econômico, social e cultural. E principalmente a redução da vulnerabilidade e a prevenção de riscos e tal. O que eu quero dizer com isso? A população, provavelmente, depois que é aprovada a legislação, e vão ficar sabendo logo em seguida, em publicação e tal, vão questionar quem que será beneficiado, quem que não será beneficiado, como é que faz, como é que não faz para acessar. Bom, existe uma lei que é bem extensa, inclusive, tá? Bem detalhada, que no corpo dela vai ali escrever e delimitar quem que deve ser favorecido, no sentido qual que é o foco, né, das famílias, para quem que deve ser entregue as casas lá na frente quando ficarem prontas. Então, nossa missão aqui é a aprovação, que a prefeitura faça dentro do cronograma, né, para não perder isso, porque é um programa importante de transferência e fomento à construção e tal, mas tem que seguir a legislação federal que já existe. Então, a gente tem que passar isso para as pessoas, né? Então, se eventualmente vier as perguntas, e depois que a prefeitura abrir lá na frente os editais de inscrição, isso, aquilo, a gente tenha a legislação federal como suporte para a gente analisar, para ficar em cima mesmo, porque sempre cria-se, infelizmente, aquela sensação, eu consegui, não consegui, porque fulano conseguiu, porque fulano não conseguiu. Existe uma lei, a gente tem que fazer cumprir a legislação, né? É isso. Então, existe uma regra.
a doação do terreno ela vai para esse fundo, e esse fundo vai fazer todos os trâmites do fornecimento da grana subsidiada pela Caixa Econômica, e depois faz a parceria com as pessoas. E o foco, de fato, são famílias vulnerabilizadas que precisam de uma moradia, que tira essas pessoas do aluguel, que o aluguel, ao invés de você paga a prestação facilitada, que ela tem o teto para poder morar. Então, uma medida super importante do governo federal, a lei de 2023, que, por se tratar de lei, né, agora uma lei, ela é não é mais um programa de governo, passa a ser um programa de Estado, porque é uma legislação federal que precisa ser cumprida, né? Então, que onde tenha mais terrenos, que aí é a função do Departamento de Habitação, em comunhão com o prefeito, de aquisição de novos terrenos, de novas áreas, para que possa se habilitar em novas casas, seja do governo federal, seja do governo estadual, via as parcerias que podem existir, mas a gente tem que estar preparado, a documentação, o terreno, para que possa receber essas casas. E a gente sabe, infelizmente, que a gente não faz o dever de casa corretamente, né? Porque eu sei que essa área a gente foi conquistada no governo passado, né? A gente estava aqui na Câmara, aprovou o que tinha que aprovar na época, não foi, Leandro? Preparando para que esse momento acontecesse. O momento aconteceu, pelo visto, aí, em cima da hora, o que já demonstra problemas, né? Porque o risco de perder acontece, e a gente não pode perder, a gente não está nesse patamar de ficar abrindo mão de recurso, que é um tema, inclusive, que na segunda-feira eu vou falar disso, de uma outra maneira, que provo para vocês, mas que a gente faça isso. Então, presidente, é isso. Apenas para acabar de orientar vocês, eu, antes de aprovar, eu perguntei ao diretor da secretaria sobre a matrícula atualizada do imóvel, porque esse é um dos documentos primordiais e que não pode faltar nessa documentação. Então, que a prefeitura fique atenta se tira essa certidão no cartório de registro de imóveis da área atualizada mesmo, para chegar lá não ter desculpa, não ter problema nenhum. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Nada mais havendo a tratar, agradeço aqui a presença de todos vocês e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Obrigado a todos e um bom dia.